Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco de psicopatologia na sociedade. Nosso convidado de hoje é o psicólogo Celso Fernandes Patelli, meu grande amigo Celso Patelli. Prazer te receber aqui no programa. Prazer é todo meu estar aqui de volta. Sempre uma alegria poder discutir assuntos tão legais e pertinentes, né, com tamanha qualidade. E hoje eu acredito que vai ter assim, muitos assuntos, né, bons, inclusive transtornos do humor, que eu acredito que vai ser muito bom. O telespectador vai gostar muito. Com certeza. Celso, transtorno bipolar. O que vem a ser um transtorno bipolar? Legal. Durante um tempo, né, uns anos atrás, ficou bastante em voga, né? Todo mundo começou a se diagnosticar, né, com transtorno bipolar. Virou moda, né? Qualquer problema, tem transtorno bipolar. O transtorno bipolar, assim, é uma psicopatologia assim, bastante específica, né? Que tem um tratamento específico, né, e que a gente precisa conceituar ela melhor, né? Então o sujeito tem uma flutuação de humor, né? Em um determinado tempo, ele vai alternar a antiga psicose maníaco-depressiva, né? Certo. O sujeito alterna entre a depressão e a mania, né, num período de tempo considerável, né? Durante um tempo, né, o pessoal costumava se diagnosticar, isso é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, né? Com a modernidade trouxe muita coisa boa, né? Que precisa ser usada com parcimônia, com responsabilidade, né? Então, lógico, hoje a gente tem um médico, né, muito presente nos lares, nos celulares das pessoas, né, que é o Google, né? Dr. Google, né? Dr. Google, as pessoas procuram seus sintomas, né, e entendem aquilo, né, pesquisam sobre aquilo, né. É muito bom que as pessoas se interessem por aquilo e pesquisem as coisas que Mas estão lembrando que tem que tomar cuidado, que tem muita matéria que também não é matéria correta e a pessoa vai acabar recebendo informação errada. Justamente, né? A gente tem que tomar cuidado não só com as fontes, né, mas e não substituir os especialistas, né? Lógico. Que estudam, né, e que pra gente não tem que tomar cuidado para não se diagnosticar, né, e fazer disso uma centralidade da vida um problema. Às vezes você só E sofrer por antecedência, né, antes de procurar um especialista, né? Justamente, no caso de bipolaridade, por exemplo, a gente ouve muito, comumente, né, as pessoas associarem a bipolaridade, né, que é uma patologia, né, como a gente disse, essa alternância entre mania e depressão, com um flutuamento, um temperamento difícil, né? Certo. Uma pessoa que tem um humor que oscila, né, ou é mais irritadiço, ou uma hora tá rindo, essas questões de temperamento não tem. Cada um tem um tipo de temperamento, né? Mas para fazer um diagnóstico, lógico, procurar um especialista e fazer o diagnóstico correto. Perfeitamente. Né? Ô Celso, vamos falar um pouquinho sobre sofrimento e doença? Muito, muito legal, né? Que normalmente, né, a maioria da população tem algum tipo, tem a ver com isso, né? Tem. Isso é muito importante para a gente estar discutindo, por exemplo, essa questão né, da consulta à internet, seus sintomas, né? A gente pensar qual é o limite, né, entre o sofrimento comum e a patologia, né? Então o que faz, né? Que momento aquela tristeza se torna uma depressão? Que momento que uma dificuldade de aprendizagem se torna um TDAH? Né? Que momento um luto se torna de novo uma depressão? Né? A ansiedade ela é patologizada, quando ela é boa, quando ela é ruim? Né? Essas questões elas precisam ser bem discutidas. Né? A gente vive, né, em uma sociedade, né, cada vez mais imediatista. A gente brincava, né, esses dias, quem está na faixa dos 30 aí, vai lembrar da internet de escada. Né? Com certeza. Como demorava, né? Tinha um horário certo pra gente entrar, como a gente fazer e coisa e tal. Hoje em dia, se a internet do celular demora um pouco mais que 5 segundos para responder, né? A gente já fica irritado com já isso, quer trocar né? de operador e coisa e tal. É verdade. É claro que é honesto, a gente sempre quer um serviço melhor, né? Sim, lógico. Mas a gente tem que tomar cuidado que tem respostas que não são rápidas, né? Tem coisas que a gente precisa entender e não tentar reduzir fenômenos tão complexos, né? Não tentar manualizar ou capturar isso em regra, né? Se a gente for pensar o exemplo do luto, que a gente comentou agora há pouco, né? Que é uma coisa que todas as famílias, ninguém escapa disso, né, Celso? Todo mundo vai ter que viver isso um dia.
né? Infelizmente, né? Infelizmente, né? É algo natural da vida. Né? Só que eu sempre falo assim, todos nós estamos preparados para o nascimento, mas para a morte não. Justamente, né? justamente. Né? Isso não tem preparo, não tem conforto. Você espera, né? Assim, a pessoa está num processo de adoecimento, você já sabe que aquilo vai acontecer, né? Isso ainda te pega de surpresa, te deixa desconfortável, né? Não é fácil Contra isso não tem resposta, né? Mas que é algo da vida e a gente precisa digerir, né? Sentir, sofrer, né? Para conseguir elaborar aquilo. E no meu ponto de vista, lógico, não sou psicólogo, sou ginecologista, mas eu acredito que a pessoa não deva fugir do luto. Eu acho que a pessoa tem que viver aquilo, porque senão vai passar um tempo para frente, a pessoa acha que vai piorando mais a situação. Perfeitamente. É a discussão que a gente tem hoje sobre a medicalização da vida. Então, questões que são naturais passam a ser reduzidas à patologia, à biologia, né? Então, se a gente for pensar, um colega me dizia esses dias, né, que ele tinha passado por um período, né, recente de luto, eu tinha vivido um falecimento logo, assim, e ele estava procurando já um psiquiatra que pudesse medicar ele para que ele não precisasse passar por aquele sofrimento. Obviamente, assim, eu entendo a dor dele, entendo, né, todo o sofrimento que a perda de um ente querido traz, mas isso não se resolve com remédio. Não. Né? Então isso a gente precisa... Cada família e cada sociedade parece que tem um jeito, né? Uma maneira de reagir perante, né? A gente precisa de missa de sétimo dia, a gente precisa contar história, a gente precisa relembrar, organizar as coisas. Então cada um vai viver isso de uma forma, né? E remédio não resolve esse tipo de coisa, né? Pelo então, contrário, vai deixar a pessoa, né, talvez até um pouco fora do ar naqueles dias, naqueles momentos. E depois cai na realidade. Às vezes evitar que ela entre em contato com essas questões, né, e que ela possa, inclusive, elaborar, né, a perda recente. Né? Então, assim, em que momento o sofrimento passa a ser doença? Né? Isso eu acho que é uma questão bastante delicada hoje em dia, porque a pessoa, né, quando chega no consultório, por exemplo, ela já procurou no Google o que ela tinha, ela já chega no consultório já falando, né, eu já olhei no Google, e já vai falando alguma coisa, né, a respeito daquilo. Justamente. E comumente a gente espera, quando você vai numa consulta médica, né, sair de lá com uma medicação na mão, uma receita na mão. Né? Exatamente. Então o sujeito se sente insatisfeito, né, se aquilo que ele traz não é medicado, não é resolvido pela medicação. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Né? Para a gente não reduzir toda a complexidade da existência humana, né, a uma questão neuroquímica, né, ou farmacêutica, né? Exatamente. Celso, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o nosso convidado psicólogo Celso Patelli. Celso, vamos falar um pouquinho de psicoterapia? Sim, perfeitamente. Com tudo isso que a gente começou, né, na verdade, a introduzir esse assunto, né, dessa discussão sobre o sofrimento e a vida cotidiana, eu queria deixar claro que isso não é um manifesto contra a medicação, nada disso. Não, né? Lógico. Mas que isso tem que ser, a própria medicação tem que ser usada com responsabilidade, com parcimônia, né? Eu vi uma coisa muito... Tudo que em excesso faz mal, né, Celso? Tudo que em excesso, né, e irresponsavelmente, né? Exatamente. A gente tem que lembrar que saúde mental não tem atalho. Né? Então as coisas têm que ser trabalhadas, têm que ser Tudo elaboradas. tem seu tempo, né? Construídos. Esses dias eu vi uma situação que eu achei como que isso não fosse triste, né? Que era a gente viveu recentemente o Black Friday, né? Aquele dia de... E algumas farmácias, Black Friday, né? Promoção, né? na farmácia é algo bem discutível, né? Então, assim, pois é. Você fazer promoção para vender alguma coisa que o sujeito não tem, porque está se organizando para ter, né? Como que é isso? E a psicoterapia era um pouco na contramão disso, né? Para lidar com o sofrimento cotidiano e para entender, né, assim, a gente vive hoje, a gente tem laços bastante específicos, né, assim, de um tempo para cá as coisas têm mudado de uma velocidade, né, assim, pelo que a gente muito grande, né, Celso? acompanha, né, na história, né, os registros,
as coisas têm acompanhado, vivido, se a gente for pensar, a gente deu o exemplo da internet, né, no espaço de 15 anos, 20 anos, quanto mais, desde medicação, emprego, né, os nossos trabalhos são muito diferentes hoje em Exatamente. dia. Isso tudo pode ser fonte de sofrimento. Então a psicoterapia ela é recomendada nesses lugares em que o sujeito precisa produzir, entender, né, quem é ele, no seu contexto, qual as suas questões, quais as suas seus pontos de possibilidade, enfim. E nesse sentido, as pessoas que se propõem, né? Claro, assim, tem outras tantas questões que são terapêuticas, né? Desde uma conversa com um amigo, um futebol, né? E a psicoterapia é uma forma, né? Uma boa conversa é muito melhor do que muito medicamento, né, Celso? Justamente. Né? Então, se a gente for pensar, o sujeito desenvolve uma depressão, né? Ele procura um antidepressivo, né? Mas não se propõe a fazer a fazer alguma coisa para se ajudar, assim, né? Como se a depressão fosse uma questão meramente, né, medicamentosa, né? De neuroquímica, de neurotransmissores, né? Quando ele não vê que ele está ilhado numa série de problemas, num trabalho que não gosta, né? Num casamento infeliz, né? E outras tantas questões, né? Que vão permanecer, né? Que o remédio não vai resolver por ele. Ô Celso, tem um assunto também que eu acredito que a gente sempre ouve, né, dos pacientes, é o transtorno obsessivo compulsivo, famoso TOC. Você pode falar um pouquinho? Claro, claro. O TOC, né, assim, encarado em algumas epistemes, né, psicológicas de maneira diferente, como sintoma, como patologia, e isso é uma das questões que a gente pensa, né, tais quais as doenças psicossomáticas, né. Então são características que elas se acentuam, né. O sujeito desenvolve alguns rituais, né, algumas compulsões, alguns atos, né, repetitivos, né, que ele precisa desenvolver quase que supersticiosamente, né, como se ele não fizesse... Tipo, se não fizer vai acontecer alguma coisa ruim, né? Ou que ele se sente compelido a fazer aquilo, né? E se a vida vai mal, o TOC se acentua. Então o sujeito tem uma vida boa é o melhor remédio para tudo, né? Nossa, não tenha dúvida. Então, a paz, a tranquilidade não tem preço. Justamente. Então, a gente percebe, né, que a pessoa, quando ela começa a se organizar, os sinais de TOC melhoram, né? Ela começa a entender qual é o sentido daquilo para ela. E no TOC tem vários tipos de TOC, né? Digamos assim, o que a gente chama de lavar TOC, a mão, tricotilomania, nossa, tem muita coisa, né? O pensamento obsessivo, né? Esse pensamento recorrente que você não consegue escapar, né? Às vezes isso é a diferença entre o hábito, né, e a patologia, né? Exatamente. Então, o sujeito que se sente compelido a fazer orações o tempo todo para se proteger de alguma forma, do sujeito religioso tem um gap aí, né? Tem uma distância, né, entre o normal tudo e o... tem um limite, né? Justamente, né? E aí a gente precisa entender como é que isso se dá na vida daquele sujeito. Isso o Google não conta pra gente, né? Como isso se Dr. Google nessa hora não vai ajudar, na personalidade do sujeito. Ô Celso, vamos falar um pouquinho de estresse? Que eu acredito que hoje a maioria das pessoas, né, estão vivendo essa situação. A gente vive, né, no sul de Minas é um oásis ainda, né, assim, pra gente for pensar na realidade de outros lugares, né. Mas o sujeito às vezes tem trabalho que não gosta, gasta boa parte do seu tempo se deslocando até o trabalho, né. Isso vai gerando uma sobrecarga nele, né, que isso vai tendo... Estresse é do termo, né, de esticar, né, isso vai gerando uma sobrecarga em que o sujeito se sente fatigado. Ele vai empurrando, né, aquela coisa que não está bem para ele. E que é um sinal, né, o corpo começa a dar sinais de que está na hora de se rever sua vida, né. Então, quando você começa, a gente começa, essa gastrite aqui é por conta de estresse, perda de cabelo, começa a sentir... Tem uma desculpa para tudo, né? Vai achando, não é devido a isso, e a pessoa também não se preocupa em procurar um especialista e fazer alguma coisa diferente para que melhore.
Isso. Né? E medicação assim, ajuda, né, a passar, mas o sujeito tem que entender o que é que ele tem uma vida estressante, né? O que é aquilo, quais são os eventos estressores, né? E como é que ele vai mudar a vida dele para que isso não aconteça mais. E a gente vive, né? De novo, numa sociedade cada vez mais, né, acelerada, mais dinâmica. A gente precisa se reinventar todos os dias nos nossos trabalhos, né? Isso, obviamente, vai gerar uma sobrecarga diferente. Ô Celso, fazendo uma comparação de alguns anos atrás, o pessoal vivia muito mais tranquilo, mas assim, digamos assim, da parte de informática, tudo, não tinha tanta coisa, e a pessoa parece que vivia, pelo menos aparentemente. Você concorda com isso, que a pessoa vivia mais tranquilo ou não? A gente pode pensar, né, assim, que os novos fenômenos também geram novas reações, né? Então, recentemente tem algumas pesquisas que estão dizendo que olha que interessante, então os smartphones estão substituindo os cigarros, né? Então, antes as pessoas fumavam, inclusive no seu tempo livre, né, quando se sentiam entediadas. Hoje, né, a gente mexe no celular. No celular. Dá uma olhadinha no Facebook quando você está na fila do tudo tem sua banco. época, né, Celso? Então você traz novas características, né? E agora a gente precisa repensar. Então, qual é o lugar do celular na sua vida hoje? Você consegue sair de casa sem o celular? Consegue, né? Vai melhorando a tecnologia e a gente vai ficando talvez mais preso a ela. Isso, assim, desde de problemas, né? De pescoço, né? Da gente ficar... Sim, postura, né? Problemas posturais, né? Dificuldade de vista, até problemas, né, de relacionamento. Né? A gente conversa pouco hoje com as pessoas no banco, conversa pouco com as pessoas no ônibus, né? Porque a gente tem a facilidade de comunicar com quem a gente gosta o tempo todo, né? Lógico. Isso gera outras questões, né? Outras demandas, né? Que cada um tem que criar também a sua forma de reagir a isso, né? Ô Celso, no próximo bloco a Juliana estará conosco, como sempre, com as perguntas de nossos telespectadores. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando com o psicólogo Celso Patelli, e também nesse bloco a presença da Juliana, como sempre, com as perguntas de nossos telespectadores. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, doutor Luciano? Como que estão os questionamentos a respeito de transtornos do humor? Olha, doutor, tem algumas perguntas aqui muito interessantes. Até porque a sociedade que a gente vive hoje, né, Celso, igual ele mesmo disse, extremamente conturbada, né? O nosso dia a dia é aquela loucura, né, doutor? As pessoas... Ninguém para pra nada. Paciência zero, né, Celso? Paciência zero. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar ser um pouquinho mais tolerante para evitar algumas, com certeza, né, doutor, algumas patologias aí que as pessoas não estão tendo ultimamente. Ainda mais o que a gente anda passando aí nessas crises que a gente está tendo no Brasil, em tudo, né, doutor? Geral, acho que mundial, no geral, né? E eu também queria convidar os nossos telespectadores para participar do programa, enviando suas dúvidas, suas perguntas para o e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, que curtem a nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia, e também acesse o site www.programasaudeendia.com.br. Todos vocês que enviarem suas perguntas serão mantidos em sigilo por questões éticas, doutor. Correto. Isso mesmo, né, Juliana? Celso, falamos de toque, psicoterapia, estresse. Vamos falar um pouquinho de depressão? Que eu acredito que hoje a maioria das pessoas, ou estresse ou depressão, está acontecendo, está acometendo as pessoas, né? Verdade. Então, isso é uma outra coisa, né, que a gente precisa conceituar, né? Então, assim, eu recebi bastante gente no consultório, né, se diagnosticando com depressão, né, assim, ou já medicadas, ou então convencidas de que tinham depressão, né, que pesquisaram sintomas ou já ouviram falar, né, e que às vezes se tratava de um sofrimento intenso, né, o que também não desqualifica, né, da depressão, né, dizer que ela não existe, pelo quando existe, é uma questão, né, a ser tratada, né? Mas ela é diferente de uma tristeza profunda, né? Então tem uma letargia própria da depressão, essa dificuldade de investir no mundo, essa dificuldade de conseguir se relacionar com as coisas, esse embotamento, né? Então a depressão tem características específicas, né?
E a gente precisa aprender, inclusive, a lidar com elas, né? Então, assim, é muito interessante que as saídas que as pessoas constroem para a depressão, pela minha experiência, são belíssimas, né? Então, e são extremamente particulares. Tem como reverter a situação, Tem, né? obviamente, assim, são particulares. Então, tem gente que consegue fazer daquilo uma poesia, tem gente que vai se dedicar à arte, tem gente que vai conseguir fazer esporte, outro vai dar uma regulada na vida, aquilo melhora, passa, né? Mas que o sujeito não se perca, né? Ele consiga entender onde é que ele está localizado naquela depressão. E o que nós falamos agora há pouco, né, no bloco anterior, a pessoa tem que se ajudar também, né? Não adianta só tomar medicamento ou só procurar um psicólogo, um médico, uma ajuda, mas também não se ajudar. Isso, a gente brinca, né, que o medicamento é muleta, né? Ele vai te ajudar a caminhar um pouquinho, né? Mas ela tem que ser abandonada daqui a pouco, né? Ela não pode ser incorporado no seu dia a dia, do contrário, né? Inclusive o corpo, né, entra em homeostase com o uso do remédio, na retirada o sujeito vai sofrer os efeitos da abstinência, né? Lógico. Celso, podemos passar então para as perguntas dos telespectadores? Vamos lá. Juliana, Vamos lá, é doutor. com você. Celso, qual que é a diferença entre sofrimento e doença? Legal. Não existe um limite claro, né? Assim, o jeito de pensar a doença é diferente de como a gente pensa, né, o sofrimento. Então, por exemplo, a gente pensar quantos dias de luto o sujeito precisa, né? Então, a partir de 20 dias de luto, isso se torna patológico, né? Então, reduzir o sofrimento à doença faz com que o sujeito, inclusive, se desimplique. Vamos pensar o próprio caso da dependência química, claro, né? Que tratamos, né, como doença, entendemos isso como... Isso não é uma falha do caráter, nada disso, né? Mas as soluções para a dependência química são muito menos medicamentosas, muito mais o sujeito arranja um bom trabalho, né? Consegue estabelecer bons vínculos, bons relacionamentos. E isso, então a gente vai pensar a dependência química pelo sofrimento em vez da doença, de uma maneira muito mais efetiva, né? Celso, quais as psicopatologias são mais frequentes atualmente? E qual o papel da família diante a essas patologias? Legal, né? Então, assim, quando o sofrimento se torna, né? A gente pode encarar o sofrimento como patologia. Comumente as psicopatologias são encaradas não como doença, né? Mas são diminuídos, né? Como se fosse uma frescura do sujeito, uma doença do caráter, ou preguiça, fulano não faz isso, não faz aquilo, né? Então, o primeiro papel da família é compreender, né? Que essas coisas têm tratamento. Tem um jeito de pensar, tem um jeito de ajudar. E lembrar que tudo que a gente passa sozinho é pior. Então, uma gripe sozinho é ruim, né? Se a gente tem apoio de outras pessoas, se sente seguro, isso vai ser sempre melhor. Então, a família, né, reconhecer e apoiar, né, ajudar esse sujeito a passar por isso. É isso daí, né, doutor? Isso mesmo. Bom, doutor Luciano, tem outras perguntas aqui para que o Celso possa, né, responder, mas devido ao tempo... Vai ter que encaminhá-las, né? Isso, eu vou encaminhar para o Celso estar respondendo por e-mail. Respondo com Correto? prazer. Correto? Gostaria de agradecer a participação de todos vocês no programa Saúde em Dia e que continuem enviando suas dúvidas, sugestões de perguntas e até mesmo algum tema para ser abordado no programa, através do e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, através do WhatsApp no telefone 35 991 42 24 21. Não deixe de curtir nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia, e acesse também o site do programa, www.programasaudeendia.com.br, que tem bastante novidade lá para vocês. E uma boa semana. Se né, Deus doutor? quiser, Se né, Deus Juliana? quiser. Celso, então, antes de encerrarmos, como você sabe, estamos no finalzinho mesmo do programa, eu gostaria que, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de poder participar e que, se eu puder deixar uma mensagem, é que a complexidade humana ela é muito grande para ser reduzida a manuais e classificações e comprimidos, né? Então, cada um sabe a dor e a delícia do que é, né, nessa vida. Então, que a gente consiga construir vidas autorais, projetos de vida que sejam pessoais e próprios, né? Então, acho que essa é a melhor receita, né,
para evitar uma psicopatologia. Viver melhor, né, Celso? Justamente. Celso, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.